todos. Essa é uma aula de revisão dos conceitos iniciais de redes de computadores e os tipos de redes, né? Então, a gente já estava trabalhando com o modelo de rede de computadores, mas a gente vai revisar aqui alguns conceitos introdutórios, né? A gente estava falando sobre conceitos de redes, o que é uma rede de computador, o que é a internet, e a gente vai revisar tudo isso nesse vídeo. Então, inicialmente, eu perguntei para vocês o que vocês entendiam como sendo a internet, né? A internet, ela é uma rede de computador que vai interligar bilhões de dispositivos ao redor do mundo, né? Então, ela é uma rede que consegue interligar o mundo inteiro, uma rede de abrangência global. Até pouco tempo atrás, essa rede ela conectava servidores web, né, servidores de e-mail e computadores pessoais, né? E essa rede ela se expandiu muito. Hoje em dia a gente tem diversos dispositivos conectados nela. Para vocês terem uma ideia, em 84 apenas 1.000 dispositivos estavam conectados na internet. 2010, mais de 10 bilhões de dispositivos. Em 2020, a estimativa é mais de 50 bilhões de dispositivos, né? Hoje em dia, a gente conecta diversas coisas, né? A gente tem um conceito de Internet das Coisas, ou IoT, né? Internet of Things, né? E esse conceito, ele introduz a possibilidade da gente conectar dispositivos diversos nessa rede mundial de computadores, né? Então, conectar dispositivos como geladeira, como chuveiro, como som, câmeras, TVs, né? Então, diversos dispositivos podem ser conectados nessa grande rede. E aí as aplicações são as mais variadas possíveis. A gente tem diversas aplicações para cada um desses dispositivos. Isso está aumentando e a perspectiva é que fique cada vez mais comum a utilização de dispositivos conectados na grande rede, na internet. A internet ela é dividida, posso dizer assim, em três componentes principais, né? Que são os sistemas finais, que são os hosts, os links e os equipamentos de comunicação. Então, eu coloquei aqui, para um computador se conectar com outro, ele vai enviar uma mensagem através de um link, né, um enlace de comunicação. Isso vai passar por algum equipamento e esse equipamento vai enviar a mensagem para o outro dispositivo, para o outro host. Então, eu tenho dois hosts conectados através de um enlace de comunicação e um equipamento aqui no meio, tá? Então, esse é um exemplo aqui, como a gente pode tratar a internet em termos de seus componentes: host, enlace e equipamento. Não existe comunicação sem algum meio de comunicação, né? Sem algum meio físico para transportar os dados, né? No caso aqui é um roteador que tem um access point, né? Que tem um ponto de acesso à rede sem fio e ele está usando aqui o ar, né? Como um meio de transporte. Então ele está enviando os dados através de rádio do computador para esse roteador, tá? E sabendo disso, a gente pode pensar na internet como uma conexão de diversos dispositivos, diversos equipamentos, né? Aqui eu tenho uma rede móvel, onde eu tenho um carro conectado no celular, conectado no computador. Isso está
ligando através de uma antena, de uma telefonia, né, de uma rede telefônica, uma rede móvel, né, por exemplo, a TIM, quando a gente utiliza 4G, 3G e assim por diante. Eu tenho o ISP, que é o provedor de acesso, ele pode ser nacional, pode ser global, e ele se comunica com outros provedores. Por exemplo, a TIM, ela se comunica com a Embratel se comunica com a rede P, a rede P se comunica com a Oi, e assim eles fazem uma rede, né, que conecta os dispositivos. Esses equipamentos que estão marcados com X são os roteadores, né? Eles passam, depois a gente vai detalhar como é que funciona esses roteadores por dentro, mas basicamente eles passam as mensagens, né, um para os outros, escolhendo o caminho até chegar no destino. E aí a rede ela pode ser de diversas formas, né? Rede móvel, aqui eu tenho uma rede doméstica ligada fisicamente aqui com cabo, uma rede corporativa também ligada aqui com cabos, ligado também com rede sem fio, ligado os servidores, ligado estações de trabalho, né, e assim por diante. Então, eu tenho a ligação de diversas formas diferentes, através de diversos provedores de acesso diferentes, mas utilizam sempre hosts, equipamentos de comunicação e meios de transmissão, enlaces de transmissão. Um dos pontos que a gente trabalhou também foi sobre o conceito de protocolo, né? O protocolo é um conjunto de regras que vai definir como vai ser essa comunicação, né? Os protocolos eles vão dizer exatamente como vai ser a comunicação, qual vai ser a ordem das mensagens trocadas, qual vai ser o tamanho dessas mensagens, como vai ser a negociação de linguagem, esse tipo de coisa. Então, é um padrão que ambos os hosts, né, ou equipamentos, ambos os dispositivos que estão se comunicando, eles precisam seguir para que a comunicação aconteça, né? Esses protocolos eles são definidos através de uma organização, que é a IETF, e eles são padronizados em documentos chamados RFCs. Então, para cada protocolo, existe um documento, ou vários documentos, que se chamam RFC, que padronizam aquilo ali. Então, todos os equipamentos que querem utilizar aquele protocolo precisam seguir exatamente o que esse documento fala, para que ele possa funcionar independente do dispositivo. Então, se eu tenho um celular e ele quer utilizar um padrão Wi-Fi, por exemplo, ele precisa seguir os protocolos do Wi-Fi, né? E vai ser seguido também pelo roteador, pelo access point, por outros dispositivos celulares de outras marcas e assim por diante. Aqui eu tenho uma analogia entre os protocolos de comunicação humano e o protocolo de computadores. Aqui na comunicação humana, eu sigo algumas regras, né? Pela boa educação, né? Pela linguagem que eu utilizo, eu sigo essas regras até obter o resultado que eu quero. Então, aqui, essa mulher, primeiro ela sinaliza que quer se comunicar, dizendo oi. E aí, se obtiver a resposta, né, ele respondeu oi, né? Então, significa que ele está disponível para responder a solicitação, né? E aí ela pergunta, que horas são, por favor? Né? Bem educada. E aí ele diz, 2 horas, certo? Então, ambos estão disponíveis, né, para comunicação, ele está disponível, ambos falam a mesma linguagem e seguem aqui uma regra, né, de boas maneiras, digamos assim, de como perguntar
as horas, né? Do mesmo jeito, funciona entre dois computadores, né? Aqui eu tenho uma solicitação de conexão TCP, né? Eu faço um pedido de conexão. Se o servidor estiver disponível, ele vai responder com aceite de conexão. Então, se ele aceitar a conexão, aí vem o pedido, né? O pedido ele pode vir através de um GET. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona esse protocolo, o protocolo HTTP. Ele vem através de um GET. Então ele pede essa página aqui, www.aw.com/curosebr. E aí essa página é um arquivo e ele envia esse arquivo, certo? Arquivo HTML, arquivo CSS, arquivo PDF, enfim, qualquer tipo de arquivo que o navegador vai interpretar aqui e mostrar para o usuário, né? Então ele enviou esse arquivo, recebi, ok. Tá? Então também seguiu aqui uma lógica, né? Um esquema, uma cronologia e uma linguagem. Tá? Então, o protocolo são essas regras para que a comunicação aconteça. Os protocolos são para a comunicação o que os algoritmos são para a computação. Então, para que a comunicação funcione, ambos os dispositivos precisam seguir o mesmo protocolo. E aí a gente falou também sobre os tipos de rede, né? Como é que a gente pode classificar as redes? Eu falei de outros tipos de classificação, mas eu vou resumir aqui a classificação em 3 tipos, né? Classificação quanto à abrangência, quanto ao tipo de comutação e quanto à topologia. Com relação à abrangência, é o tamanho da rede, a gente pode ter 4 tipos de rede. As redes locais, Local Area Network, né? E essa rede local, ela pode ser uma WLAN, significa que ela pode ser uma rede local sem fio também, pode ser com fio e sem fio, ou com e sem fio ao mesmo tempo, híbrida, né? E pode ser uma virtual LAN, também uma rede local, só que dividido de forma virtual. Dentro de um mesmo ambiente, a gente pode ter redes virtuais diferentes. É como acontece no IF. A gente tem o IFRN, né, o campus, e dentro desse campus a gente tem a rede acadêmica e a rede corporativa. E aí isso permite que a gente divida por alunos, né, acessando a acadêmica e funcionários, professores acessando a rede corporativa, né, por questões de segurança, e divide-se a rede em redes locais diferentes. A gente tem a CAN, né, que é a Campus Area Network, seria uma rede maior do que uma rede local, já uma rede de uma empresa grande, do tamanho de uma universidade, por exemplo, né? A gente tem a rede do tipo MAN, que é a rede metropolitana, ou seja, do tamanho de uma cidade, e a gente tem as grandes redes, Wide Area Network, né? Que são redes de grande abrangência, como, por exemplo, a internet, que é a rede mais conhecida. Então, às vezes, a gente compra um roteador, por exemplo, e no roteador ele tem uma porta separada com o nome WAN, que significa que eu vou ligar isso aqui na rede grande, ou seja, na internet. E eu tenho as outras portas com o nome LAN, ou seja, ligar na rede local. Ele separa em 2 redes. Rede para ligar para a internet e rede local, ou seja, para eu conectar os meus computadores dentro da minha casa. Quanto ao tipo de comutação, a gente tem a comutação por circuito, que é essa figura em cima, e a
comutação por pacotes. A comutação por circuito estabelece um circuito virtual aqui entre os dois pontos de comunicação. O exemplo mais comum é uma ligação telefônica do telefone fixo. O telefone fixo ele funcionava dessa forma. Era estabelecido um circuito exclusivo entre as duas partes aqui que estão se comunicando. Se é exclusivo, significa que dentro desse circuito, só quem vai utilizar são as duas entidades que se comunicam. E a gente tem a comutação por pacotes, né? Comutação por pacotes é como funciona a internet em si. Como é que é feito? O computador, ele pega a mensagem e divide em pacotes. Encaminha na rede e esses pacotes, eles podem seguir caminhos diferentes, mas chegam ao computador todos esses pacotes. Esses pacotes são reordenados, né, e são entregues ao computador de destino. Ele remonta essa mensagem e entrega para o cliente, para o usuário final. Então, uma rede desse tipo, ela utiliza os canais de forma compartilhada. Então, dentro de um circuito desse, passa como a comunicação de um computador como esse, mas passa também de diversos outros computadores, né? Então, ele compartilha o meio de transmissão com outros computadores, outros dispositivos, tá? Então, na comunicação por circuito, que é a de cima, o circuito é exclusivo dos dois que estão se comunicando. Já que a comutação por pacotes, ela compartilha o meio de transmissão com outras entidades. Tá? Divide em pacotes e encaminha na rede. Pode seguir até caminhos diferentes, mas ao final é entregue para o cliente. Tá? E quanto à topologia, ou seja, quanto ao tipo de uma organização da rede. Né? A rede tipo anel, né? Eu tenho um host que se comunica com um vizinho de um lado e um vizinho do outro, apenas. Quando eu preciso enviar uma mensagem, ele envia para um dos lados até chegar no destino. Do tipo malha, que seria uma organização mais híbrida, né? Eu tenho elementos que são que se comunicam com um vizinho e elementos que se comunicam com vários. Isso pode inclusive fazer anéis dentro dessa rede. Eu tenho a topologia do tipo estrela. A topologia estrela é o quê? Um elemento central é responsável por receber toda a comunicação e enviar para os destinos. Né? Então, esse elemento aqui é um elemento centralizador dentro dessa rede. Eu tenho a rede do tipo árvore, né? Que eu tenho nós nas pontas, que são as folhas, eu tenho nós intermediários e eu tenho o pai, que fica na raiz. Né? Então, se uma comunicação quer sair de um ramo para outro, ele precisa subir na hierarquia até encontrar um caminho que leve àquele host que ele está se comunicando. Tá? Então, eu tenho alguns pontos que eles são mais importantes, né? Que ele hierarquicamente está posicionado dentro de uma posição hierárquica, né? Passa mais comunicação por ele. E eu tenho o tipo barramento, que é basicamente uma ligação direta de todos os hosts. O que é enviado para essa barra,
todos os hosts recebem, tá? Então, numa comunicação dessa, o que um envia, todos vão receber. E aí só quem é o destino vai querer, né, se interessar, na verdade, por abrir essa mensagem. Isso aqui funciona, por exemplo, utilizando o equipamento Hub ou quando a gente utiliza a rede sem fio, né? A rede sem fio a gente está enviando os dados aqui no meio de transmissão, onde todos podem ter acesso, né? Quando a gente está falando numa sala de aula, né? Eu, dentro de uma sala, falo e todos que estão dentro dessa sala podem ouvir, podem escutar. Então, o equipamento que funciona com essa topologia é conhecida como Hub, tá? H-U-B, Hub, tá? Esse equipamento ele é conhecido porque ele não tem nenhum mecanismo lógico dentro dele. Ele funciona como um T elétrico. Né? O que chega em uma porta dele, ele transmite para as demais portas. Já nesse equipamento, nessa topologia estrela, existe um equipamento que se chama switch, e esse switch ele tem uma lógica que funciona dentro dele e ele consegue endereçar exatamente para quem interessa. Tá? Então, se um nó quiser se comunicar com outro, ele vai enviar por esse equipamento, pelo switch, e o switch vai transmitir apenas para o destino. Tá? Então, não os outros hosts que não fazem parte da comunicação não vão receber a mensagem. Tá? Esse é o equipamento que a gente chama de switch. Okay? Voltando aqui para a rede, em termos de seus componentes, eu tenho os hosts, né, que são os elementos que se comunicam. Eu tenho os equipamentos de rede, que podem ser diversos, né, desde hubs, switches, roteadores, access points, né, diversos equipamentos que vão interligar redes diferentes. Eu tenho os meios de transmissão, que podem ser diversos também. Meios de transmissão elétricos, ópticos, por rádio. Né? Então, são diversos os meios de transmissão, formas de transmitir os dados. E eu tenho as mensagens, que ao final elas passam nesse meio de transmissão utilizando sempre zeros e uns. São representadas por zeros e uns. Então é como se nesse meio de transmissão, na verdade, passassem zeros e uns. E aí, dependendo do meio de transmissão, esses zeros e uns, eles são representados fisicamente de formas diferentes. Né? Então, por exemplo, se eu passar por um fio de cobre, né, um sinal elétrico, esse zero ele pode ser a ausência de voltagem, 0 volts, e 1, 5 volts. Ou pode ser 0 menos 5 volts e 1 mais 5 volts. Né? Então, a representação vai depender do meio físico, né, do meio de transmissão. Pode ser óptico também, né? Ausência de luz, incidência de luz. Ausência de luz, incidência de luz. Né? E assim eu consegui transmitir representando esses zeros e uns, essa cadeia de zeros e uns. Ou pode ser por rádio, né? Também utilizando frequências de rádio, transmissão, para representar esses zeros e uns. Então, dessa forma, a gente consegue enviar uma mensagem de um host até o outro, né? Passando a mensagem através de zeros e uns, representadas fisicamente, dependendo do meio de transmissão. E passando sempre por equipamentos de rede. A gente vai detalhar esses equipamentos mais à frente. Então, essa foi a aula de revisão sobre os conceitos iniciais de redes
e os tipos de redes de computadores. Espero ver vocês em breve e até logo.